mensagem espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico, que está neste livro Fonte Viva, cujo título é Diferenças. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isto foi Jesus, está registrado por João, no capítulo 13, versículo 35. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se estivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando contudo além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador, todavia não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São simplesmente escritores intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos a cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador sempre que possível. Escreve conceitos edificantes ao longo do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe o permitem, em torno do Evangelho. Ultrapassa, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Unamos os nossos pensamentos, buscando a paz que vem do Cristo e que de bom modo já nos aguardava neste ambiente, pois que todo ele já estava preparado. Então, em paz, iluminamos os nossos pensamentos e deixamos que essa luz permaneça em nossa mente. E buscamos-te, querido Mestre, para agradecer a tua presença. Esta paz conforta-nos, traz-nos equilíbrio. E a nossa rogativa é para que permaneças conosco, intuindo-nos a todos, neste diálogo, nesta conversa, que faremos em torno do teu trabalho em nosso favor e de um trabalhador muito em especial. Até te rogamos, Jesus,
para que ele logo mais sinta que nós buscamos conhecer a sua obra e o seu caráter. Então, neste clima de paz, sabemos que teus mensageiros estão aqui conosco, iluminam-nos, iluminam os nossos lares e beneficiarão com toda a nossa vontade, com todas as nossas melhores emoções, muitos que necessitam de buscar a paz, como a buscamos, como a que encontramos e como tu ofertas, Jesus. Teus trabalhadores, sim, terão em nós a boa vontade para servir em teu nome. Assim iniciamos o singelo encontro desta manhã, Jesus. Fica conosco. Obrigado, Isabel. Muito bem. Domingo de manhã, depois de um belo feriado. Vocês notaram que ontem foi feriado? Não. Muitos nem repararam, né? Tem havido trânsito também. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Não? Muito bem. Eu para já só vou dar as notícias. O tema é tão enriquecedor para nós, como um todo, e eu nem vou falar dele agora, tá bem? Normalmente eu faço isto, mas vamos para as notícias. Primeira coisa, esta mensagem de Emmanuel que modifica a nossa relação com as crianças. E é muito curioso, já agora vamos dar aqui nota, que esta mensagem ela está registrada durante o trabalho, tá bem? Mas eu não fui buscar, tá bem? Aconteceu, por isso é que eu estava assim a sorrir, porque achei mesmo interessante. E durante o trabalho vamos falar, entre outras pessoas, de um grande educador de Pestalozzi. E Pestalozzi tem uma coisa muito interessante. Ele era evangélico. Ele tinha um amor muito grande pelas crianças. E há uma coisa que normalmente a gente não sabe, é que crianças no século XIX, século XVII, eram um problema. As famílias tinham poucos recursos, tinham que alimentar essas crianças e era um trabalho. Os que tinham bastantes recursos precisavam instruí-los, e tinham grandes despesas, mas precisavam instruí-los. Então a criança, ela não era propriamente vista de uma forma geral, em termos até matemáticos na sociedade, como uma grande solução para o bem-estar. Era quase que um automatismo. Sem esquecer que há o afeto, a parte maternal. Vocês reparem hoje, por exemplo, não é? Hoje temos um filho, se tivermos 2 já é muito, não é? 3, tá bom? 4 é maravilhoso. É fantástico. Agora, já a gente começa a fazer contas, Deus do céu, matematicamente não parece muito positivo. Eu até desconfio que daqui a uns tempos cada um vai ter meia criança. Ou seja, pega um vizinho e diz, olha, eu não tenho verba para isso, para podermos cuidar e tal. Porque se formos a pensar na parte da materialidade do interesse imediato, não é bom negócio. Mas se pensarmos enquanto pessoas que amamos, que precisamos doar a nossa energia, e cada vez com mais equilíbrio, é um belíssimo investimento. Em nós e naqueles que vêm, com a permissão de Deus, iluminar as nossas vidas. Então, quando Emmanuel nos diz isto, cuidemos das crianças como quem acende claridades no futuro, é para mudar o nosso modo de ver a nossa relação com as crianças, essas claridades do futuro. E por que isto está aqui? Porque nós já retomamos o trabalho de evangelização, passado o período de férias, que as crianças também têm, da escola. Então as inscrições já estão abertas, são as crianças a partir dos 4 anos, e depois os jovens. Os jovens é uma coisa interessante, que a gente vai até os 21, 22, mas aparecem alguns de 24, não é? Ou seja, não há propriamente ali um estanque, mas a evangelização já está a elaborar. Depois, continua aberta e com grandes perspectivas de futuro a Biblioteca das Casas Francisco Xavier.
Precisando de alguma coisa, algum livro, já sabem, hoje, na sala itinerante, ao fundo, do lado direito. Está bem? Relembrar que este trabalho, informações sobre as atividades da instituição, eventos e por aí fora, quer no YouTube, podem acompanhar as atividades, e no Facebook para receber as informações, estarem atualizadas. Tudo bem? Até aqui? Inscrevam-se, registrem-se, ponham o sininho das notificações. Tudo bem? Agora, na semana passada, tem-se falado sobre as 14ª Jornadas de Cultura Espírita do Porto. Nós não tínhamos as informações todas, mas agora já temos. Então, inscrições na Secretaria. Quem quiser fazer parte deste estudo, vai ser no dia 20 de outubro. Inscreve-se ali na Secretaria, não é preciso muita coisa, basta colocar o nome, o e-mail, o telefone, dizer se precisa de transporte e deixar lá 5 euros. Está bem? Detalhe, vamos imaginar o seguinte: olha, Casimiro, mas a minha família são 3 ou 4 pessoas, ou então eu não posso dar os 5 euros, faz a inscrição. Está bem? 5 euros é para ajuda de manutenção e das atividades da União Espírita da região do Porto. E atenção, ninguém vai fazer pergunta nenhuma. Olha, eu vou fazer como convite. Está bem? E aí não tem que explicar nada. Porque não é isto que conta. Ok? 5 euros, então, esse registro. Aí, quem tiver família numerosa, então, pensa desconto de família. Está bem? Já agora, imaginem 4 filhos. É difícil, não é? Ok? Alimentação vai ser piquenique, tipo farnel, cada um leva o seu, lá há espaço suficiente e organização para que depois as pessoas façam a sua refeição. A instituição fica em São João de Ver, então há ali uns restaurantes, mas tem que se andar muito por aí fora também, então vamos fazer dessa maneira que é mais econômico e cria um ambiente de convívio. O horário será das 9h15 às 17h15. Ninguém se assuste com os 9h15, porque depois de ouvir o trabalho de hoje, até vai achar que é bastante tarde. Tá bem? Transporte. O que acontece? Isto sendo em São João de Ver, pertence ali a Santa Maria da Feira, nós vamos sair daqui às 8h15, eu tenho alguns lugares no carro, e o que é que vamos pedir nas inscrições, até de quem já fez? Informar se tem lugares no carro, para levar alguém, e quem é que precisa de boleia. Tudo bem? Simples assim? Tudo ali na secretaria. Se vocês precisarem de alguma coisa, não é comigo, por isso, está bem? Ali. Combinado? Gente do céu. Este evento, temos agora no dia 3 de outubro de 1804, 220 anos de nascimento de Allan Kardec. Então eu tenho aqui um misto. Né? O primeiro é uma grande satisfação, o sentimento de gratidão, porque lá atrás, há muitos anos, não posso dizer que são muitos, a doutrina espírita derrubou uma série de paredes, de bloqueios na juventude. Então eu sou profundamente grato a todos aqueles que iniciaram, promoveram, projetaram a vinda do Consolador, que não é Allan Kardec, é a própria doutrina espírita, como Jesus nos anunciou. Então eu sou profundamente grato. Então isso dá-me uma alegria, uma grande satisfação. Por outro lado, dá uma responsabilidade enorme. Por quê? Porque nós não podemos passar para as outras pessoas o que são as nossas emoções, porque ela tem a sua vivência. De qualquer forma, para nós vai ser importante que nós nos apercebamos do todo. Do todo, ou seja, quem é Allan Kardec, como é que ele viveu, como é que chegamos a este ponto de estarmos aqui reunidos para estudar as suas obras. E o que é curioso é que em 40 minutos nós não vamos falar praticamente nada. Nada, é muito pouco. Mas nós vamos conversando, tá bem? Ou seja, dúvidas que tenham, coloquem. E para quem já conhece e quiser acrescentar alguma coisa, esteja à vontade. Tá bom? Combinado? Amigos comudantes? Podemos contar com todos? E este é um trabalho muito curioso, porque hoje há muito mais gente aqui do que o habitual no plano espiritual. Não é porque seja 3 de outubro, é pela importância mesmo do processo. Então, quem é que nós temos aqui? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte, nascido, como vemos, em 1804, há 220 anos, nasceu em Lyon,
Mas propriamente não é que ele vivesse em Lyon. Nasceu lá porque a sua mãe precisava de um tratamento e por aí fora, e ele acabou por nascer em Lyon. A mãe tinha muitas dores e precisava de um tratamento hidroterápico e foi viver para Lyon. Nós o conhecemos como Allan Kardec. Ou seja, para não estarmos aqui a dar voltas, tá bem? Vamos chamá-lo sempre de Allan Kardec. A meio do caminho, vamos perceber porque é que ele se chama Allan Kardec. Ou porque é que o chamamos de Allan Kardec. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Não, claro que não, né, gente? Isso é só informação. Então vamos lá. Não se pode falar de Allan Kardec sem falar de Amélie, sua esposa. Ela era um pouco mais velha que Allan Kardec, cerca de 9 anos. Eles não tiveram filhos. E Amélie era poetisa, artista plástica, professora de letras e belas artes, e escreveu contos primaveris, noções de desenho, o essencial das belas artes. Era uma alma sensível. Não é preciso ir muito longe. Uma alma sensível. Conheceu Allan Kardec e acabaram por se casar. Casamento a 6 de fevereiro de 1832, então Allan Kardec contava aqui com cerca de 27 anos, não eram 28 completos. Ele era diretor, nessa altura, do Instituto Técnico à Rua de Sèvres. E aqui já apresentaram o quê? O método Pestalozzi. Quando Allan Kardec se casa com Amélie, ele já era uma pessoa muito estudiosa. É curioso o processo de Allan Kardec. Por que eu falei da questão das crianças? Porque quando surge Pestalozzi, com o seu intento de amor pelas crianças, ele faz uma coisa muito curiosa. Ele valoriza a criança ao contrário do que se fazia. Por que não se valorizava a criança? Eu vou dizer isto, e vocês... Cada vez que a gente diz isto é uma constatação, não é nenhuma crítica. O que a igreja vigente, como é que tratava as crianças? Tratava as crianças como pequenos adultos. A regra era mesmo essa, como pequenos adultos. E na lógica desta visão da criança, era disciplina com rigor. Não é a disciplina correta, com rigor e com muita agressividade. Então, diziam, era uma coisa curiosa, quanto mais sangue saísse, mais sabedoria entrava. Olha a lógica de nós tratarmos as crianças. Aí aparece Pestalozzi. Ele diz, não, para educar crianças, não é como se faz nos seminários. E não precisa ir muito longe, né? É preciso dar a conhecer a criança que ela é uma criança, falar na comunicação adequada para a criança. E ele tinha uma técnica. Utilizem sempre que puderem. E, diante da criança, ele se ajoelhava. Você baixava o joelho e colocava os seus olhos diretamente com o olhar da criança. Que hoje, para nós, é muito mais comum. Não é a questão da pessoa se dobrar, né? Assim, continua a fazer sombra sobre a criança. Para ela é uma pessoa muito grande. Então, entrar no nível da criança. E assim ele cativava muito as crianças e ensinava-as de acordo com as capacidades e os gostos delas. E este era Pestalozzi. A mãe de Allan Kardec, conhecendo isto, Pestalozzi era suíço, e fundou um instituto em Yverdon para cuidar dessas crianças. Só que o detalhe é que esse nome não sabe. É que as crianças eram carentes. Ele acolhia crianças da rua. Só que o trabalho resultava tão bem que os endinheirados resolveram que iam enviar para ele, porque notavam que as crianças melhoravam. Então temos ali Pestalozzi num trabalho de fraternidade, de caridade. Era uma alma nobre. E ainda hoje é referência como um pai da educação moderna. E temos Piaget e temos outros, né? Mas Pestalozzi é uma grande referência. E é curioso também que a mãe de Allan Kardec, sabendo disto, disse assim, vou levar meu filho para lá. Olha, as coisas a funcionarem, a pensar que elas acontecem por acaso. Então leva Allan Kardec para estudar no Instituto aos 8 anos. E ele fica lá, em sistema de internato. Lembra? Vocês se recordam como é que eram as viagens naquele tempo? A gente ia da Suíça para a França, era 1h30, não é? Transporte bom, não era? Então o tempo era diferente. E Allan Kardec, então, ele começa a estudar e aprender com Pestalozzi, só que Allan Kardec era um indivíduo muito inteligente, muito sagaz.
chega uma altura em que esse instituto já avançou tanto que Pestalozzi começa a ter que viajar. E numa das suas viagens a Paris, porque ele é convocado para abrir vários institutos com a mesma ideia. E numa das suas viagens a Paris, por isso é que eu disse dos tempos também, ele precisava de alguém para manter a ordem, administrar o instituto original na Suíça. E quem é que ele coloca? Allan Kardec, com 15 anos a dirigir o instituto. Sai-se tão bem, e ele fica lá até cerca de 19 anos, por volta disso, e depois desenvolve esse projeto de Pestalozzi no próprio método de ensino dele. Então vemos aqui já uma alma nobre a dar caráter a quem já era muito inteligente pela sua própria natureza, como espírito mais maduro que era. Ora, daí, quando ele se casa, nós temos uma pessoa trabalhadora, com grande moral e com um senso de fraternidade invulgar. Tudo bem? Até aqui? O que acontece? Allan Kardec, com essa formação, ele acaba por criar uma imagem na sociedade, não só de uma pessoa douta, mas de uma pessoa de bom senso. Calma, tranquila, segura. E ele tem inúmeros trabalhos que ele realiza em favor da sociedade, em favor dele próprio, porque ele também vivia do seu trabalho, obviamente. Ele encarregava-se de contabilidade de 3 estabelecimentos. Já tinha aqui uma lógica de matemática. Escrevia gramáticas, aritméticas e livros para estudos pedagógicos superiores. Allan Kardec fez um livro, nós temos ali uma listazinha, mas faz um muito interessante também, que é sobre a gramática e a questão dos verbos, da sua conjugação. Porque a língua francesa é mesmo muito difícil. A conjugação dos verbos é muito difícil. E ele consegue fazer um estudo nesse sentido, que ainda hoje é utilizado. Então, traduzia obras inglesas e alemãs e preparava todos os cursos de Lévy-Alvarez do Faubourg Saint-Germain. Várias línguas. Era um indivíduo muito capaz. E aqui a gente já notava um preparo para algo que iria surgir à frente. Ele tem vários livros. Né? O curso prático e teórico de aritmética, boa, ou seja, um indivíduo positivista. Né? Aliás, um matemático com lógica. Aí utilizava já o método Pestalozzi, né? Para uso de mães e famílias, dos professores. Ele via a educação e a instrução como instrumentos de crescimento. Em 28, um plano apresentado para o melhoramento da instrução pública. Em 31, a gramática francesa clássica. Em 46, o manual dos exames para obtenção dos diplomas de capacidade, soluções racionais das questões e problemas de aritmética e geometria. O que é interessante é que ele faz esse trabalho baseado numa tarefa que ele realizava por voluntariado. Ele ensinou muita gente sobre química, física, astronomia. E ele aproveitou isso tudo e pensou assim, bom, vou criar um método para aqueles que não vêm para o estudo, para poderem conhecer estas coisas. E este é o tal Catecismo Gramatical da Língua Francesa, em 1848. Em 49, é uma das suas atividades, né? Professor no Liceu Polimático, regendo as cadeiras. Prestem atenção nisto, tá? Regendo as cadeiras. Fisiologia, astronomia, química, física. Em uma obra muito apreciada, resume esses cursos e depois publica. Ditados normais dos exames da municipalidade e na Sorbona, ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. Ele pensava nas pessoas. Ele pensava nas pessoas. Ele fazia trabalho para que as pessoas crescessem e tivessem facilidade de instrução. Nós temos uma figura portuguesa. Trabalhou nesse sentido, chama-se João de Deus. Normalmente pouco valorizado assim, na maior parte do conceito do nosso dia a dia, mas também uma alma nobre preocupada com o próximo. De 35 a 40, que a gente nota que há ali um hiato, né? O que é que ele fazia? Ministrava cursos gratuitos de química, física, astronomia e anatomia comparada em sua casa. O que é que ele via? Ele via muitos jovens a necessitar de instrução. Mas era longe, era caro. Então ele
verificava quem tinha interesse. Quando diz aqui na sua casa, era na garagem da casa. Tá bem? Era numa parte em que ele conseguia acolher esses estudantes. Então, vê-se aqui que não havia internet, não havia facilidade para desenhar cursos e por aí fora. Dava muito trabalho. Tudo bem? Estamos com uma figura socialmente muito bem enquadrada e trabalhando para o bem comum. O que é que vai acontecer? Com todo este processo, ele conheceu, e aqui não vai estar, mas já vou vos dizer, Allan Kardec, ele era um positivista. O que é um positivista? É uma linha de pensamento que tem como regra o seguinte: não é preciso ter uma religião, é preciso ser um religioso. Não é dito, aliás, eles não falam desta forma, não é? Mas no conceito final é isso. Ou seja, o nosso caráter, o nosso comportamento deve ser de tal forma elevado que contribua para a sociedade. Ou seja, para quem está de fora, pensa, muito bem, não tendo uma religião, portam-se melhor do que muitos que têm religião. A lógica do positivismo é ser positivo, fazer as coisas pelo bem. Nesse processo do positivismo, ele, reparem, não está muito vinculado às questões da própria igreja vigente. Naturalmente, poderia socialmente ter alguma atividade ou outra, mas ele não ia para a igreja. Mas era um positivista, era um indivíduo com grande moral. Ora, nessa altura, havia um senhor que era conde, Mesmer. E ele trabalhava o quê? Com magnetismo. Ele fazia coisas impressionantes, que nem ele sabia por que fazia. Este é o detalhe, porque a gente pensa assim, vamos falar de magnetismo e por aí fora, há uma régua de trabalho e vamos fazer isto e vamos fazer acontecer e por aí fora. Não, nem Mesmer sabia. Boa verdade, ele fazia vários experimentos, era um estudioso e por aí fora. E os experimentos dele provocavam ou causavam curas. Naquele tempo chamava-se mais sonambulismo, mas hoje chamamos mais de hipnotismo. E aí nós vamos começar a compreender algumas coisas que estão à frente. E Allan Kardec interessou-se por aquilo e começou a estudar aquilo. Esta pequena nota vai nos esclarecer sobre muitas outras que vamos ver à frente. Okay? Atenção que quando estamos a falar de Mesmer, estamos a falar de pessoas que chegaram à alta sociedade. Não andavam só nos bairros. Mesmo a nata da sociedade e do poder buscava Mesmer por esta Europa toda. Agora imaginem, né? Pessoas com capacidades de magnetismo, de fazer com que uma pessoa ficasse, eu vou dizer sonâmbula porque é o termo que se utiliza, né? Mas que ficasse mediunizada, que entrasse em transe e dissesse coisas que no habitual não falava. Ele conseguia fazer isso. Ele conseguia, através de mecanismos materiais, utilizando metais, que as pessoas doassem energia, recebessem energia e se curassem. Ou seja, transformava o processo. E aquilo, dá para pensar, por que Jesus, né, no seu tempo, se ele veio para curar almas, que foi o caso, por que ele andava a curar pessoas? Por que Jesus fazia isso? Alguém sabe? Por que Jesus deu luz aos cegos? Era para quê? Para que Jesus fazia isso? Era para demonstrar, de certa forma, o poder que nós... Isso ele também fazia. E também é demonstrar uma capacidade de amor pelo próprio. Qual era o motivo? Por que Jesus dizia para o paralítico, levanta-te e anda? Para chamar a atenção, gente. Chamar a atenção. Porque Jesus não veio para curar corpos. Não precisava ter curado ninguém especificamente. Veio para curar almas. Mas para chamar a atenção, precisava de algo que fora fora do vulgar e do comum para dizer, este senhor tem algo diferente. É aí que tem inicia o grande diálogo de Nicodemos com Jesus. Tu fazes coisas diferentes. Ou seja, e aqui, este processo de magnetismo, de Mesmer, não é uma necessidade, a nossa cura física neste sentido, por este método. É para chamar a atenção de que há outros valores, há outras coisas que não vemos e funcionam. Nós podemos não perceber,
mas não vemos e funciona. Então temos aqui, como direi, todo um quadro desenhado. Aí entra o nosso interesse, daqui estarmos aqui. Em 1854, portanto, já maduro, formado, conhecendo muita coisa, magnetismo, positivismo, em 1854 ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes. Mesas girantes, né? Eles utilizavam uma mesa a pé de galo. Eu podia ter colocado aqui uma imagem, mas sim. Esta não é pé de galo, por acaso até parece. Ela é redondinha e tem 3 perninhas. Tá bem? E por que se usava uma mesa girante pé de galo? Porque era mais pequenina, era mais fácil. Se colocasse uma secretária desta, podia dar mais trabalho. Mas também servia. Também se usava. O que era isto? Fazendo só agora é só mesmo uma espécie de introito. Como é que isso surge? E quando a gente diz que surge, não é bem verdade, porque este é um projeto de muitos séculos e milênios, né? Mas começa a chamar a atenção em Hydesville, em Nova York. Por quê? Porque naquela altura surgiram, na família Fox, eles tinham uma pequena casa muito modesta, e começaram a surgir alguns fenômenos, batidas e por aí fora. Aquilo tomou uma dimensão tal, não vou entrar em detalhes daquilo, né? Tomou uma dimensão tal que é um espírito, que nem sabia que era um espírito, informou que era um espírito através do método de batidas e depois colocar letras para formar palavras. Aquilo chamou tanto a atenção que foi parar em todos os Estados Unidos. Começaram as meninas, a Margaret principalmente, e a Amy. A mais velha, a Lil, não participava muito. O que eles faziam? Andavam pelo país a dar demonstrações dessas manifestações espirituais. Elas eram as médiuns. E tinham a energia suficiente para que esses espíritos se manifestassem. Então respondiam perguntas e por aí fora. Aquilo foi um sucesso. Não é? Tipo um entretenimento. Não é? Hoje nós temos ali muito entretenimento na televisão, que não havia muito. É muito interessante a história, vale a pena vê-la com detalhe. Só que o sucesso é tanto que elas vêm para Londres. Na Europa o pessoal adorou aquilo. Já viram as nossas noites na Europa como é que eram? Frias, pouco o que fazer, não é? Não tinha televisão, né? Essas coisas todas, né? Então surgiu ali uma oportunidade das pessoas se divertirem, a ouvirem pancadas e ver mesas a girarem. Olha que interessante. Vamos a isto. Então foi um sucesso. Para passar do Canal da Mancha e vir para Paris, então foi um rastilho. O que é que nós estamos a viver? Um tempo aqui, isto foi em 1849, não é? Ou 48? 49. Passado poucos anos, já era uma febre em Paris. E está nos jornais, quem for pesquisar vai encontrar notícias dos saraus. As pessoas se reuniam, tratavam ali do chazinho e não sei o que mais, e depois vamos aqui ver as mesas a girar. Era uma espécie de Pentecostes mundial. O Pentecostes, como conhecem, aquele fenômeno mediúnico que aconteceu com os discípulos do Cristo, depois de Jesus ter partido, no mercado em que eles começaram a falar várias línguas, até diziam que eles estavam alcoolizados, porque foi um fenômeno impressionante, eles falavam com toda a gente em todas as línguas. Ora, então, aqui acontece um Pentecostes mundial, porque é em todos os países, portanto, também fala-se em todas as línguas. E o processo dá-se de forma tão grandiosa, mas Allan Kardec, positivista, não estava muito interessado nisso. Ele era um indivíduo focado no trabalho dele, ele gostava de servir, ele trabalhava muito. Né? Ele ouviu pela primeira vez, então, falar em 1854, okay? Desse processo. Foi mais ou menos assim. O Sr. Fortier disse-lhe um dia, em conversa com esse senhor, eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar, interroga-se e ela responde. O detalhe que eu disse, que é diferente do habitual, é perceber aqui. Por que ele diz magnetizando-a? É porque essa atividade, antes do conhecimento espiritual, já existia com quem? Com os estudos com Mesmer. Eles já faziam os objetos se movimentarem através da mediunidade, só que não sabiam o que era. Allan Kardec, mais à frente, vai dizer, agora encontrei as respostas que precisava para um processo que eu não entendia. Por quê? Porque esse processo dá-se do lado espiritual. Então, quando o Sr. Fortier ele diz isto, ele tem uma resposta
maravilhosa. Né? Ele diz assim: isso, replicou o Sr. Rivard, é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Ou seja, falar, transmitir uma mensagem no estado de magnetizada. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Ou seja, como Tomé, e muito bem. Se acredita, confirma, acredito. Acreditar por fantasia não nos faz bem. Porque na primeira pergunta que nos façam ao contrário, ou a experiência nos diga de outra forma, nós perdemos o quê? A nossa confiança. Muito bem. Então temos Allan Kardec, positivista, nada fantasioso, e dizendo, sim senhor, se me provarem que ela pode pensar, se vir isto acontecer, tudo bem. É por isso que ele diz aqui, que se pode tornar sonâmbula, por causa da experiência anterior. Tudo bem até aqui? Lindo? É? Alguns de vocês estavam encarnados lá, tá bem? Eu não. Eu estava numa zona mais inferior. Ok? Então lá. Em 55, ou seja, ele não foi a correr para saber o que era. O Sr. Carlotti falou-lhe dos fenômenos. Você um dia será dos nossos, disse-me ele, esse Sr. Carlotti italiano. Não digo que não, respondi-lhe eu. Veremos isso mais tarde. Ou seja, Allan Kardec não negava. Ele só disse que acreditava quando visse. Tudo bem? Em 55 ainda, mas em maio, na casa da sonâmbula Sra. Roger com o Sr. Fortier, seu magnetizador, olha a questão do sonambulismo. O Sr. Fortier aplicava a energia magnética e a Sra. Roger entrava em êxtase, acabava por ficar como que sonâmbula, ou seja, mediunizada, e isso já se fazia. Então, lá onde estava a acontecer isto, encontrou o Sr. Fortier e a Sra. Plany-Maison, que falaram desses fenômenos no mesmo sentido que o Sr. Carlotti, mas noutro tom. Olha a ponderação aqui entrar, ou seja, foi tratado do assunto de forma ponderada. Eles, bom, se me dizem desta forma, até posso querer ver. Okay? Se eu encontrar alguém na rua e me aborde a querer falar sobre reencarnação de uma hora para outra, e se nós não formos espíritas, não conhecermos, vai ser muito estranho. Então um espírito vem, organiza biologicamente um corpo, e o espermatozoide é atraído magneticamente pela necessidade do espírito reencarnante. Internem-nos, por favor, mesmo que sejamos espíritas. Porque eu não vou andar por aí a falar do telhado sem falar da base. Tudo bem? É sinal que estamos sob fascinação. Okay? Então, é preciso ter o tom certo, a comunicação certa, no momento certo, para falar sobre estas coisas. Não é que elas sejam para esconder, nada disso. É que é preciso naturalidade, né? Porque é um processo natural. Então, olha aqui, em maio de 55, há aqui uma proximidade. Com esta proximidade, antes de entrar nas obras, há uma coisa muito interessante que vamos ver um pouco mais à frente, mas para dar sequência, quando Allan Kardec começa a entrar no processo e conhecer essas atividades mediúnicas, ele acaba por estar em contacto com uma família em que duas jovens médiums, 12 e 14 anos, aqui da família Plany-Maison. Só que um parênteses. Não contem isso para ninguém, porque a gente tem vergonha disso, está bem? As meninas, no século XIX, eram proibidas de estudar. Na Europa. Está bem? Em França. Então o que é que faziam as meninas? Vestiam-se de meninos. Okay? Por isso muitas confusões há de informações assim estranhas sobre o comportamento de outras pessoas, porque naquele tempo fazia-se assim. Okay? É quase que uma... Quase não, era uma hipocrisia. Também, se uma menina se veste de menino, não deve ser muito difícil perceber, mas portanto, é importante que se fale. O que isso significa? Que as meninas não tinham grande instrução. Muito pouca, mal sabiam ler. E elas começaram nesse encontro, porque o que fez este pai de família? Ele apresentou a Allan Kardec inúmeros trabalhos de pesquisa que eles foram fazendo, de perguntas que foram fazendo aos espíritos, naquela lógica das batidas. E depois criaram uma espécie de alfabeto, cada vez que chegasse na letra certa, dava batida a esta letra, o que acelerou muito o processo. Depois vieram
uma série de outros mecanismos para falar com os espíritos. Gente, tudo isto acontecer para quê? Pergunto-me eu. Para que estava a acontecer? Era o tal Pentecostes. Era a mensagem espiritual a querer adentrar e trazer-nos uma nova perspectiva da vida, demonstrando que a vida é espiritual. E era isso que estava acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então este era digamos que era o caldo em que tudo estava ali a fervilhar. Então Allan Kardec, quando recebe aquilo tudo, começa a avaliar. Nos primeiros contactos de Allan Kardec é muito interessante também que ele, muito cético, faz perguntas em alemão. Olha, por isso é que a gente precisa saber aqui algumas coisas das capacidades intelectuais de Allan Kardec. Ele começa a fazer perguntas em alemão. Ninguém ali falava alemão. As respostas vêm em alemão. As meninas não sabiam praticamente ler e escrever. As respostas vinham em alemão. Aí ele perguntava em inglês. Vinha a resposta em inglês. Okay? E assim foi. E ele começou a perceber-se que era preciso encontrar qual era o fundamento daquilo. Então começaram a fazer perguntas em envelopes. Apresentava o envelope fechado, vinha a resposta, abria o envelope, estava lá a resposta àquela pergunta. Não havia dúvida que eram forças exteriores que se autodenominavam seres humanos, espíritos, que tinham abandonado o corpo físico ou não estavam pura e simplesmente a viver no nosso plano. Ora, aquilo era impressionante. É aí que Allan Kardec faz aquele comentário que fiz referência há pouco. Afinal, a resposta do próprio magnetismo estava neste novo conhecimento de um mundo espiritual. Com estes conhecimentos, o que é que Allan Kardec faz neste tempo? O grande marco da doutrina espírita, o livro dos Espíritos. Tudo aquilo a acontecer para quê? Para que o Consolador prometido por Jesus se verificasse na Terra, fosse cumprida a palavra de Jesus. Então, o livro dos Espíritos, em 1857, era um sábado de manhã. Como os mecanismos espirituais são interessantes. Nós vivíamos uma guerra entre o niilismo e o materialismo, guerra entre aspas, não é? Um confronto de ideias, e a igreja dogmática de Inquisição. Não é? A Inquisição oficial na Europa acabou em 1910. Não ouviram mal. 1910. Ainda há uns laivos inquisitoriais em algumas regras, mas a Inquisição oficial foi em 1910. Está bem? Ora, então, imagine o seguinte, se havia uma Inquisição, toda a literatura sobre religiosidade, e quiçá mais, tinha que passar pelo crivo de quem? Da igreja. E foi parar a um senhor já com bastante idade, que olhou para o livro, inspiradíssimo, disse, meu Deus, quem ler isto tem o caminho aberto para os céus. Só que lá dizia que não há inferno, que as penas não são eternas, que Jesus é nosso modelo, em momento algum diz que Jesus é Deus. Ou seja, era contrário a toda a doutrina. Mas ele leu aquilo, eu fico a imaginar os benfeitores à volta desse senhor. Não é que a doutrina espírita não surgisse se ele tivesse proibido. Não é isso. Seria noutra data. Percebem? Atrasaria, mas se concluiria na mesma. Tudo bem? Ora, este é o marco inicial da própria doutrina espírita. É daqui que surge o termo espiritismo, mediunidade, vem tudo daqui. O termo mediunidade não vem antes do espiritismo. Porque médium, né, fica no meio. Tudo bem? Esse livro no início tinha 504 perguntas e respostas. Hoje tem 1019, porque depois houve uma revisão. Até aqui tudo bem? As coisas estão acontecendo. Ou seja, o magnetismo, a espiritualidade a manifestar-se, a virar uma moda. Estão a perceber isto, não é? Virar uma moda. Lá atrás, Allan Kardec é colocado num processo educativo de grande teor moral, muito conhecimento, ou seja, tudo a se encaixar para que, chegada a esta altura, o homem preparado encontrasse um meio em que ele tivesse muita gente a trabalhar para essa revelação, e surge o Livro dos Espíritos. Quem não leu o Livro dos Espíritos ainda, não tem problema nenhum. Pode ler na próxima encarnação, pode ler na espiritualidade. Entretanto, sugestão minha, não desencarne sem ler o livro. Porque é um mapa da espiritualidade.
Tudo bem? Depois queremos pôr os coloridos e por aí fora, que são muito importantes também, de uma profundidade. Vamos ler as obras subsequentes, trazidas por Chico Xavier, da psicologia por Divaldo Franco e muitos outros autores. Mas este é a base. Se eu compreender isto, eu defendo-me contra muitas fantasias que a gente acaba por ler com a assinatura de espírita. Garanto-vos que há. Não tem problema nenhum em dizer, há muita coisa que se diz espírita que não é. É contrário à própria base. Mas se eu conhecer a base, eu vou usar de bom senso, tranquilidade, não vou ficar a criticar aquilo que eu sinto que não está bem, apenas vou avaliar, senão não é isso. Tudo bem, aceitamos opiniões. Daí, 57, começa todo um trabalho. Deixa-me dizer aqui uma coisa antes. Quando ele vai fazer, nessa reunião mediúnica, eu vou tirar senão vocês ficam a ler, né? Eu já vos conheço. Quando ele vai para essas primeiras reuniões mediúnicas, ele recebe uma mensagem, nesse caso, a dizer o seguinte, é muito simbólico, né? A dizer que o machado já está ao pé da árvore e que a árvore vai ser cortada para nascer uma nova árvore. E ele pergunta, sim, o que isso quer dizer, né? Se fôssemos nós, muito obrigado, né? Porque a gente fica com medo dos espíritos, se disserem uma coisa assim diferente, diz, ok. Não, ele pergunta, e o espírito responde, que surgirá uma nova era no planeta, de renovação, e estamos prontos para essa renovação. E que ele seria instrumento para essa renovação, para trazer o quê? Doutrina espírita. E aí é que ele faz uma pergunta, que eu não vou dizer qual é. Ok? Ele faz uma pergunta muito marcante que revela o caráter de Allan Kardec. Eu não vou dizer qual é, porque ela está mais à frente. Okay? Vamos lá. Então, continua. Depois a obra vai. Né? 57, o Livro dos Espíritos. Em 58, a Revista Espírita. Mas não é uma revista. Foram anos, até 1862. Enganei-me. Esqueçam 1862, está bem? Depois eu revejo. Em 61, o Livro dos Médiuns. Porque era necessário... No início ele colocou um livro, assim... práticas para a mediunidade. Só que o pessoal lia aquilo e dizia, toda a gente queria praticar, mas aí você percebeu, os benfeitores disseram, que era preciso ter uma estrutura moral para aquilo. Então vem o Livro dos Médiuns, que estrutura esse conhecimento da mediunidade com muito mais informações. O que era um livrete passou a ser o Livro dos Médiuns, para explicar o processo, quais os mecanismos do aspecto moral dentro do magnetismo e por aí fora, e da mediunidade. Depois o céu e o inferno, que é normalmente o que a gente quer saber, principalmente quando é mais novo, né? O que é o céu, o que é o inferno, será que eu vou para lá, não vou? Gente, testemunhos fantásticos ali no livro a dizer como é que é do lado de lá, como é que se sentiram. E é muito interessante porque começa com o caráter da pessoa e depois a sua mensagem. Percebem a ideia? Eu posso ver ali mais ou menos quais são as minhas dificuldades ou positividades, ou coisas boas e verificar como é que é mais ou menos a paisagem para onde eu vou. Depois a Gênese. A Gênese é uma obra estruturada na parte científica. É um livro impressionante. Impressionante. Merece ser lido. Mas muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, até um livro dos Espíritos, a introdução é muito demorada e por aí fora. Gente, esse é um exercício, né? Viram o trabalho que deu para fazer isso? Até da própria espiritualidade? Para beneficiar quem? Nós próprios. Quer dizer, está aqui. Né? O medicamento está aqui as receitas todas. Então, quando nós chegamos na introdução ao Livro dos Espíritos, achamos que é muito. Aí vocês nunca disseram isto. Nunca. Aí eu queria oferecer um livro, aí eu vou oferecer, eu não vou dizer os nomes dos livros. Queria oferecer o livro X. Eu disse, não, ofereço o Livro dos Espíritos. Não, isso é muito difícil, por aí fora, a pessoa não quer. Gente do céu. Eu aconselho, vou tomar um medicamento, o que é que eu faço? Eu leio alguma coisa, não leio? A bula, não é? Ou não? Cuidado. Eu certa feita disse assim para o médico, olha, meu filho tem alergia à amoxicilina. E ela, muito bem, então está augmentinho. E o que? Ainda bem que eu li a bula. Né? Percebe a ideia? Ou seja, convém que a gente leia a bula. E a bula está aqui. Né? Sim? Mas não pode ler outro livro no início? Claro que pode, gente.
Não faz mal nenhum. Agora, se puder dar a base, assim é que é bom. De quem é este livro mesmo? Dos espíritos. É dos Espíritos. O livro é de Allan Kardec? Não. Não, é dos Espíritos, ok? Depois, aquilo são as obras, né? Ele funda em 58 a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no Palais Royal. Depois, em 59, por que eu coloquei aqui o que é o Espiritismo? Porque ele é um resumo, ou seja, ele não é um livro que é todo elaborado para explicar o que é o Espiritismo. Ele é um resumo e vai buscar partes que estão em outros livros. Tá bem? Então, o que é o Espiritismo em 59 ele lança para que as pessoas tenham uma noção breve do geral. Okay? Em 1860, o início das viagens de divulgação espírita. Quem quiser conhecer Allan Kardec, o que é que faz? Pega na revista espírita estas viagens. É lindo, a gente vai com ele. É muito interessante. Então estamos a falar do que se conseguiu fazer de 55 do conhecimento para depois estas obras. Quantas noites? Havia assim uns LEDs, não é? Uns computadores, não é? Não havia nada disso. Foi uma obra hercúlea. E vamos perceber aqui. O que é que vamos fazer agora? Não vamos parar muito. Captem, por favor. Está bem? Captem. Vamos falar do caráter de Allan Kardec. Então, onde é que a gente vê o caráter dele? No trabalho que ele realiza. Então, no Livro dos Espíritos tem a conclusão. Lá no final. Não vale lá de ver direto. Né? Para quem não leu, vai vir isso. Está bem? Então, olha lá. Conclusão. Primeira parte. Isto é Allan Kardec a falar. Okay? Ele diz: quem de magnetismo terrestre apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados que, sob a ação do ímã, se movimentam em todas as direções numa bacia com água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. Linguagem apropriada para nós com um detalhe. Era o movimento das mesas girantes, que parecia uma coisa de nada, e afinal encerrava grande conhecimento. Ele diz: o mesmo se dá com quem, do Espiritismo, apenas conhece o movimento das mesas, em o qual só vê um divertimento, um passatempo, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar, que era mesmo comum, que a antiguidade e até os povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação, imaginar que possa ter ligação com as mais graves questões da ordem social. Uma coisinha simples, e ter umas batidas, trazem todo um novo universo de conhecimentos. Se nós tivermos um fenômeno físico, na astronomia, por exemplo, em que nós, outrora dizia-se que os planetas não existiam. Por quê? Nós não os víamos. O que é que a gente vê? Normalmente a gente vê ali uma estrela brilhante, Urano. Urano não é uma estrela, é um planeta. Está a refletir o quê? A luz do Sol. Só que os mais distantes não conseguiam mandar luz para nós. Então o que é que a nossa ciência descobriu? Como é que hoje vemos planetas distantes? Através das falhas de luz que eles cortam. Eu tenho uma estrela a enviar luz e ciclicamente passa esse planeta ali em frente daquele feixe de luz e eu digo, esse feixe de luz tem esse tamanho, varia, a sua órbita varia de X tempo, assim, 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 assado. Ou seja, eu vou pela abstração da luz reconhecer que há planetas. Ora, é uma coisa que eu tenho que descobrir. Por quê? Porque a lógica diz que há e eu vou trabalhar para descobrir. Há as pancadas e eu digo, isso não existe. Isso é coisa do demônio. E fecho-me. Não funciona. Porque eu não vou aprender. Quando eu tenho medo de alguma coisa, eu não me abro para ela. Então, quando Allan Kardec encontra nesta coisa simples de um movimento uma filosofia, uma ciência, então aí nós temos muito trabalho para fazer e compreender que o trabalho que ele faz é mesmo em nosso favor. Somos cristãos, e eu reitero, foi Jesus lá atrás que disse que enviaria um Consolador. Efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move? Ora, o Espírito disse-lhe, o machado está na árvore. É preciso agora renovar. Tinha uma coisa a ver com a outra. Aquele processo tão simples era muito maior do que qualquer um estava a ver. Espera aí, mas não foram milhares de pessoas que andaram a fazer essas diversões? Não passou o oceano naquele tempo para trazer esses fenômenos? Ninguém se apercebeu?
de que estava ali uma lei, porque ela era repetível, descobrir os seus movimentos, por que eles acontecem, por que tem uma força inteligente. Por isso é que ele se preparou tanto tempo, não só intelectualmente, mas moralmente, para perceber essas leis. Positivista, Allan Kardec positivista, viu ali a possibilidade de um novo mundo. Agora, e se ele fosse religioso? Provavelmente o que ele faria? Vamos pensar um bocadinho. Chamaria o exorcista. Chamaria o exorcista, logo. Não sabia o que ele ia fazer, mas chamavam, não é? Acontece às vezes conosco. A gente diz assim, eu gosto da minha avózinha, minha mãezinha, amo tanto, e eu volta e meia peço para que ela me apareça. Aí ela aparece. O que a gente faz? Foge, manda embora. Vai ao padre, diz, apareceu um espírito, não sei o que mais, a minha avózinha. Ok? É o medo por falta de conhecimento. Não é? Muito bem. Então, temos muito trabalho. Quem quer, porém, isso é o caráter de Allan Kardec, é falar no final do livro, gente. Ele diz, quem quer, porém, que reflita, se lembrará de que uma simples panela a ferver e cuja tampa se erguia continuamente, facto que também ocorre desde toda a antiguidade, saiu o possante motor com que o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Está falando da locomotiva a vapor. Olha a simplicidade com que Allan Kardec diz isso. E o detalhe vem logo mais. Pois bem, sabeis vós que não credes senão no que pertence ao mundo material, que dessa mesa que gira e vos faz sorrir desdenhosamente, saiu uma ciência, assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia pudera ainda resolver. Bom, isto é de uma lucidez que eu não consigo transmitir. Sinto-a, né? Essa é a parte em que ele está a falar da primeira parte da conclusão, ou seja, desta grandiosidade da mensagem. Aí ele diz, na sexta parte, falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Eu sei que vocês vão ler o resto. Silêncio. Lembram-se? Jesus, lá atrás, curou o cego. Tudo bem? Mas era para despertar. Então, as manifestações materiais dessa natureza eram para servir o despertamento. Simples assim. Agora, ele diz aqui uma coisa muitíssimo interessante. Ele passa do interesse pelo materialismo, até pelos fenômenos, para a estrutura moral. Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais, inclusive as curas, que ocorrem no meio espírita e em várias religiões também, mas de forma raciocinada. Então não é o aspecto material, é o moral. Quando nós descobrimos coisas para o nosso benefício enquanto sociedade, não é pelo benefício em si, que as pessoas estão a trabalhar, estão a pensar nas pessoas que vão beneficiar. E esta é a grande lógica, esse é o caráter de Allan Kardec. Sua força do Espiritismo está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Daí, eu muitas vezes, eu vou usar o termo, mas não é pejorativo, está bem? Até não vou usar outro. Bom, o que é que nós fazemos? É que depois tem que pedir para o Carlos não gravar. Nós vivemos o cotidiano, vivemos na rua, vivemos no nosso trabalho, na nossa religião, seja como for. Eu vou chamar isso tudo, esse conjunto de rua. O que é que a gente faz? A gente conhece a doutrina espírita e depois, em vez de pegar a doutrina espírita, diz assim, espera aí, onde é que eu vou aplicar isto? A gente muitas vezes faz ao contrário. Traz as questões da rua e quer aplicar na doutrina espírita. A nossa ansiedade, a nossa irritabilidade. Outra coisa muito comum é querer que a doutrina espírita seja a nossa face, moldar-se a nós e não ao contrário. Porque isto é uma proposta de vida, de mudança. Eu recordo perfeitamente que, se vocês quiserem, e é fácil de encontrar, há um livro de religiões. Sim, muito curtinho, tem uma página para cada religião. Então, o que é bom? Eu pego aquele livro e folheio. Este diz que eu posso fazer isto. Aceito. Mas isso que não pode fazer, não serve.
Aí eu vou escolher uma. E diga, você está neste caminho. E ainda por cima vai dizer que eu vou para o céu. E que o restante vai para o inferno. E ok, é esse caminho que eu quero seguir. Então eu posso fazer isto. Mas a doutrina espírita não faz isso. Traz-nos esta força que está na sua filosofia, sua forma de viver. Este conhecimento que nos estrutura. Este é caráter de Allan Kardec. A gente verifica ao longo do trabalho de Allan Kardec que ele não está preocupado com as manifestações. Ele explica-as, mas em todas elas vai buscar o fundo moral. Ou seja, em que é que isto te modifica. E aí vamos a Jesus. E vós, que sabeis destas coisas, que fazeis de diferente? É o Cristo. É o Cristo. Lembra que eu disse agora há pouco, né? Allan Kardec, como a gente viu, ele usa exemplos simples. Mas isso é uma regra. É uma regra. Ele diz, o Espiritismo fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Simples assim, ele não está preocupado com ele. A mensagem é simples. Nós, às vezes, inventamos uma série de terminologias para parecer assim muito doutos, né? Longe de se opor à difusão da luz, deseja para todo o mundo. Não reclama crença cega. Quer que o homem saiba por que crê. Ok? Apoiando-se na razão, será sempre mais forte. Isto é por nós. Okay? Apoiando-se na razão. Tudo bem? Para terminar, em obras póstumas, temos a tal pergunta que eu vos disse, que estava mais à frente. Okay? A pergunta objetiva de Allan Kardec até nem é esta. Não é? Aquela em que ele diz, mas e se eu não quiser fazer? O Espírito diz, simplesmente, você não faz, vem outro e faz. A lei do progresso, ela é imparável. É óbvio que ele está a fazer a pergunta numa lógica. Espera aí, estão a dizer que isso é tudo tão grande, é importante para a humanidade, mas se eu não fizer? Se você não fizer, estamos perdidos. Eles, não, espera aí, né? A lógica desapareceria. Então ele pergunta, quais são as causas que me poderiam fazer fracassar, já que ele sabe qual é a mensagem, qual é a missão? Seria a insuficiência das minhas aptidões? O que pode aqui falhar? E aqui o Espírito vai dizer-lhe o que é que ele necessita, o Espírito da verdade. Não é por isso que você vai falhar. Mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. A tua é rude. Previno-te, porque há um mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Porque é uma realidade para todos. Para todos. Não creias que te seja suficiente publicar um livro, 2 livros, 10 livros e ficares tranquilamente em tua casa. Não. É preciso te mostrares no conflito de ideias, gente. Vai acontecer, vai ter muita gente que se sente incomodado com estas verdades novas, né? Elas são antigas, perdão. A descoberta destas verdades. Contra ti se assolarão terríveis ódios. Implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. Para quem conhecer a história de Allan Kardec, tudo aquilo que envolveu esse trabalho, vai ver a perfídia à sua volta. De maneira muito sutil no início, mas ele sempre com uma grande capacidade de compreender, não atacou ninguém, fez um excelente trabalho. Atendeu a isto. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Essa foi a grande questão. O impugnado ele até aceitava bem. Desnaturadas, ele também aceitava. Só que não é fácil ver a enxertia numa lição tão clara, né? Tirar-lhe a naturalidade, né? A sua ideia principal. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás que sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. Olha o Espírito a dizer isso, anda depressa, mas olha, vais trabalhar muito. Então repare, aconteceu exatamente isto, foi em 1856. As obras que Allan Kardec faz, gente, eu não tenho como qualificar isto, é o caráter de Allan Kardec ao longo de toda a obra, é a riqueza dos ensinos, é a sabedoria que ele transmite com estes simples fenômenos,
Ele traz coisas de uma filosofia tão profunda, que é óbvio que é um espírito já com muitas encarnações, com muito conhecimento atrás, mas impressiona. Ele não tinha as ferramentas de hoje. Tá bem? Então, estamos aqui a dizer, vai ser muito difícil, prepara-te, até porque não viverás muito tempo. Okay? Mas nessa altura ele já não estava muito preocupado com a questão do viver, né? Era com o trabalho. Para tais missões, não basta a inteligência. É preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse. Quem ler as viagens de Allan Kardec vão se aperceber desse caráter nessas viagens. E é aqui uma coisa maravilhosa que é a solidez deste processo. É necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso também, os outros para mim já estava difícil, né? É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes o êxito por medidas ou palavras intempestivas. Ele, para além de tudo, tinha que ter uma paciência conosco diante dos ataques, das tentativas de enxertia. É impressionante mesmo. E a gente acompanha isso no trabalho. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Este é Allan Kardec. Um live, né? Quem for ler vai se perceber. Cada vez que a gente está a ler, a gente fala, uau, como é que ele pensou isso naquele tempo? Okay? Depois, nesta estrutura, a gente encontra desse mesmo Espírito esta mensagem. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, instruí-vos. Todo esse trabalho de Allan Kardec só faz sentido se nós estudarmos, se nós crescermos com isto. Não é uma imposição, não é aquela coisa de dizer assim, você tem que fazer isso. Não, gente, não há esse tipo de ideias. A ideia é que a ferramenta está lá, o medicamento está lá. E ele só faz mesmo sentido quando nós o utilizamos. E aí eu posso me perguntar, quem foi que dirigiu esta obra? Foi o Cristo. Porque ele disse que enviara o Consolador e que ele estava preparado e ficaria conosco até os fins dos dias. Não era o fim do mundo. Era esta mudança, o fim daqueles dias. Lembra? Machado, cortar a árvore. Era essa mudança. Ele ficaria conosco até o fim desse período. Então, e isso vai ficar conosco. Um detalhe, eu quero só fazer aqui um parênteses que eu disse agora há pouco, que isto é para o mundo inteiro. Vocês não me ouviram dizer que todas as religiões serão espíritas. Não. Mas a ideia da espiritualidade, tal como está aqui, será de todas. Aguarde o tempo que tiver que aguardar. Nós, há uns anos atrás, o que é que pensávamos? Nós ocidentais, está bem? Que é para não se fugir muito da verdade. Pensávamos que o Sol girava em torno da Terra. E era uma verdade irretorquível, ninguém podia falar nisso. Né? Okay? Aí passamos a achar que o mundo girava até em torno do Sol. Né? Mas não, o Sol é uma estrela muito pequenina, né? Um pixel num universo gigantesco. Então a nossa mudança de comportamento sobre a nossa realidade no mundo é diferente. Aqui, quando Jesus nos coloca essa perspectiva, é para nos fazer perceber que nós estamos num manto maior de projeto, de evolução, mas muito maior do que as nossas quesilhas terrenas e pequeninas. Okay? Então, esta mensagem, espíritas, amai-vos e instruí-vos, é que faz sentido. Quando eu compreendo este processo, eu passo a amar Allan Kardec. Peraí, Casimiro, amar Allan Kardec é muito, eu acho que eu não consigo. Tudo bem. Mas há um primeiro exercício que eu fiz. Reconhecer. O reconhecimento leva à gratidão. Se eu não reconheço esse trabalho, esse esforço, onde é que eu vou ser grato? Eu até posso dizer que sou grato, mas não flui, fica nos lábios. Então, estudar e reconhecer Allan Kardec vai nos trazer essa gratidão. E faz bem a quem? A Allan Kardec, essa gratidão? A nós. Esta vibração luminosa quando nós estamos gratos à vida, ou porque abraçamos o nosso filho, ou porque nos reconciliamos com alguém que era um grande peso e agora estou muito mais leve. Isto é que nos faz bem. É essa doação. Está bem? E curiosamente, quem nos disse isto foi o Espírito da Verdade. Mas, lá atrás, em tempos, Jesus também nos disse a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Por isso a doutrina espírita
É o cristianismo redivivo. Vem lhe trazer a pureza da mensagem. De forma clara, evidente. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Ou, em algumas traduções, sereis conhecidos como meus discípulos por muito se amarem. E diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Espíritas, amai-vos. Não era para terminar, meu menino. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Tudo bem? Estudar Kardec faz bem a nós próprios. Coloca-nos centrados na enorme responsabilidade que nós temos de dar continuidade no nosso lar, na rua, no contato com o companheiro de trabalho, na ação social, porque somos muito beneficiados. E aqui não estou a fazer favor a ninguém, nem estou a apelar nada. É uma consciência. Nós temos ferramentas impressionantes. Isso posso vos dizer, e se vocês chegarem na espiritualidade, eu garanto e reafirmo, é a nossa melhor encarnação. Nenhum de nós que aqui está teve uma encarnação tão boa. Porque mais espiritualizada. Porque com mais instrumentos nós conseguimos viver na Terra, saber onde estamos, para onde vamos e o que temos que fazer. Ah, mas eu não sei qual é a minha missão. A missão é mesmo esta. É ser melhor. A cada dia. Esse é o trabalho da nossa missão. E melhorando-nos, melhoramos a sociedade onde estamos. Está bem? Então sejamos gratos a Allan Kardec. Alguma questão? Ah, nenhuma? Eu só tenho uma coisa a dizer. Diga. Que de facto, eu conheço o espírito há muitos anos, mas só de facto, quando comecei a estudar, é que eu comecei a compreender melhor as coisas, a interiorizar, e foi muito benéfico para a minha vida, com o estudo. A vantagem do estudo é essa, é que dá-nos estrutura e segurança. Eu não dependo do que o outro diz, eu não dependo da opinião do outro, eu começo a estudar e dar, a palavra é mesmo essa, estrutura ao meu conhecimento. Então, é isso. Estudo é muito importante. Tá bem? Então, amai-vos e instruí. Faz favor. Tem que ler o nome de Allan Kardec. Ah, muito obrigado. Ia falhar esta, né? E isto é importante. Então, o que acontece? Nessas manifestações, nessas primeiras até que diz da missão de Allan Kardec, ele fica a saber que numa encarnação anterior ele era druida, ele era um mentor, né? Como se fosse um padre, né? Ou seja, ele era um sacerdote druida, é o termo certo. Os druidas viviam nas Gálias, estiveram em guerra com os romanos muito tempo. Naquele tempo, segundo está registrado na própria mensagem, ele era vegetariano. Não estou a dizer para as pessoas serem vegetarianas, estou a dizer que ele era, né? Vegetariano e tinha valores, já naquela altura, muito positivistas, sem o ser. Quando ele recebe essa mensagem, a dizer que o nome dele naquela altura é Allan Kardec, o que ele faz? Reparem a grandiosidade desta obra. Ele, ao invés de aplicar o interesse da obra pelo nome dele na sociedade, eu vou comprar porque é do Hipólito. O Sr. Rivaí eu vou comprar porque é dele. Eu vou querer ver... Não. Ele disse, ela tem que andar sozinha, por ela própria. Então, ele coloca esse codinome de Allan Kardec, que era o nome de outra encarnação, para não vincular o processo ao nome dele. Não é porque ele quisesse proteger o nome dele. O nome dele está protegido muitas vezes, até porque a obra poderia até engrandecê-lo. Mas não, ele optou por isso. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Tá bem? Obrigado mesmo. Mais alguma questão? Algum comentário? Calma. Não se enervem. Aquele é um momento de tranquilidade. Muito bem. Mas na sua pergunta, eu tinha ali qualquer outra coisa. Não? Ok, era isto. Fica bem explicado. Ficou bem explicado? Alguém ficou com dúvida? Não? Ok. Então vamos encerrar com o espírito de gratidão. Está bem? Como eu vos disse no início, é um momento único para mim, que vou falar de alguém, estamos a conversar sobre alguém, que com a mensagem de Jesus, trazendo-nos uma verdade geral, mas com esse trabalho
ajudou a modificar a minha vida. Eu sinto muito responsável por fazer isto. A gratidão é algo que vai tomando conta do nosso ser conforme nós reconhecemos a grandiosidade de Allan Kardec. Mas cada um de nós já tem a sua experiência e também é grato, como eu, à própria medida. Eu, quando digo que sou grato a Jesus, é a minha medida de entendimento. Quanto mais eu entendo, mais grato eu sou. E isto é geral. Isto acontece com cada um de nós. Então, esta responsabilidade dá-nos uma alegria poder fazê-lo, só que depois tem a outra responsabilidade. Será que nós conseguimos despertar o interesse para conhecer Allan Kardec na sua obra, no seu caráter? E aqui é uma coisa para cada um de nós. Agora, uma coisa eu vos digo: aproveitem esta encarnação. É uma oportunidade maravilhosa. Então nós vamos orar. E vamos ficar com Jesus em nossa mente. Já não está no alto do madeiro. Já não está com aquela imagem dolorosa que muitas vezes nos é passada, com aquele peso. É um Jesus vivo, iluminado, que ilumina, que não quer ninguém a chorar, a lamentar as suas dores. Cada dor do Cristo, cada momento em que Ele passou entre nós, foi para nos trazer luz e libertação. Um exemplo, mas a libertação com o nosso trabalho. Então a nossa mente se ilumina com esse Cristo vivo, luminoso. E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec tem o cuidado de perguntar: qual é o guia e modelo mais evoluído que já passou pela Terra? A resposta? Jesus. E a Ti, Mestre, que buscamos em nosso íntimo a Tua presença. Aceita, Senhor, a nossa gratidão. Todo este projeto de vida em que os Teus trabalhadores, aqueles que sintonizam contigo, vêm à Terra, esforçam-se, vencem muitas dificuldades, enfrentam ambientes hostis para nos trazer a luz. Então nós agradecemos-te, Jesus, a presença de Allan Kardec em nossas vidas. Que Ele receba o nosso abraço e que todos aqueles que partilharam com Ele a sociedade parisiense, o seu lar com a nossa Amélie, todos eles sintam que estamos a despertar e a reconhecer o trabalho, mesmo que ao longo do tempo. Nesta manhã, Jesus, como nossos pensamentos se unem, nossas emoções se entrelaçam, a uma só voz, rogamos-te por aqueles que ainda rejeitam a Tua mensagem de amor. Muitas vezes não conhecem os mecanismos libertadores, pois que por nós mesmos, muitas vezes, foram colocados em situações de ignorância. E hoje, buscando a Tua luz, desejamos transmiti-la para o nosso próprio bem, para o bem daqueles com quem convivemos no dia a dia, Jesus. Então a nossa rogativa também é para que abençoes os nossos melhores propósitos. O que cada um de nós aqui, Senhor, deseja fazer de bem, de bom, de belo para com os seus semelhantes. Fortalece-nos esse propósito e ajuda-nos na vigilância tão necessária para os embates da vida, as tentações do cotidiano, os desvios constantes que assolam a nossa porta ou batem a nossa porta. Fortalece-nos, Senhor, nessa vigilância. Tu nos dissestes: olhai, orai e vigiai.
rogamos Teu auxílio para essa tarefa, Senhor, sabendo que somos nós que devemos realizar. Vamos orar em silêncio, cada um de nós na mesma paz, contigo em nossos pensamentos, sentindo a nossa respiração, sem pressa. Vamos conversar contigo, Jesus.